Sandra Oliveira, professora. Paulo Pereira, técnico automóvel. Pedro Mexia, escritor. Catarina Santos, estudante. José Pacheco Pereira, historiador. Ivone Lage, operadora de call center. João Vilhena da Costa, médico veterinário. António Lobo Xavier, advogado, Conselho de Estado. Maria Daires Ferreira, recepcionista. Cátia Rodrigues da Silva, revendedora de cosméticos. Miguel Poiás Maduro, ex-ministro, professor. Inês Andreia Ferreira, professora de yoga. Adolfo Mesquita Nunes, advogado, ex-dirigente do CDS. Estes portugueses de que vos falei agora mesmo têm uma coisa em comum. Nenhum deles é socialista. Têm ainda outra. Assinaram nos últimos dias um manifesto de apoio a António José Seguro, lançado no fim de semana por 250 personalidades de centro-direita e subscrita já por mais de 6.000 outros. Luís Montenegro ficou neutro, o CDS também, mas ficaram uma vez mais sozinhos nesse espaço. Olá, Political Junkies! Olá! Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026 e este é um episódio especial da Comissão Política com Money Money Money, em direto no Podfest do Expresso, cheio de excelentes ouvintes à nossa volta. Obrigado a todos. Faltam apenas 12 dias para a segunda volta das presidenciais e as minhas primeiras palavras vão para os comissários convidados, João Vieira Pereira, meu caro diretor, João Silvestre, olá aos dois. E, claro, um alô muito especial aos dois comissários mais famosos do Expresso e arredores, Eunice Lourenço e Vítor Matos. Vítor, um abraço para ti, regressado de uma prolongada estadia num hotel não especialmente convidativo, um hospital. Mas estás bem, de boa saúde, é o que nós queremos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. João Vieira Pereira, eu vou começar por ti. Esta quase unanimidade que subitamente se alargou do centro-direita à esquerda da esquerda em torno de António José Seguro ajuda ou condiciona o arranque do novo presidente? Claro, se ele for eleito. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Sim, eleito será. Eu trocava mensagens ainda hoje com o Henrique Oliveira, a vice-reitor do TEC, foi vice-reitor do técnico e é professor universitário e matemático. Ele fez 200.000 simulações com base nas duas sondagens que sabem até o momento sobre a segunda volta das eleições. O nosso diretor trouxe um truque, não sei se já viram para o podcast. Bem, uma carta na manga. E a probabilidade neste momento de André Ventura de poder ganhar a segunda volta é de 0%. Sem margem de erro. Sem margem de erro. 0% não tem margem de erro. Exato. Pode ir para negativo, não é? Só que não é indiferente a percentagem com que vai ganhar. Não vai ser completamente. Aliás, eu acho que André Ventura vai ganhar com menos votos do que aqueles que passou à segunda volta, porque a abstenção pode ser maior, mas percentualmente sobre a votação até pode ser maior e André Ventura fará sempre disso uma vitória. Portanto, existirá uma larga maioria à volta de Seguro, aliás, que já referiste aqui muito bem sobre uma série de pessoas que do espectro do centro e de direita e da direita apoiam abertamente António José Seguro, mas isto cria, na minha opinião, um problema para o primeiro mandato de Seguro enquanto Presidente da República, que será muito fácil a Seguro rapidamente cair na avaliação negativa da sua presidência por todos aqueles que o apoiaram, embora que habitualmente não o apoiariam e que apenas o apoiam porque do outro lado está, nesta segunda volta das presidenciais, está André Ventura. E, portanto, é fácil, com qualquer decisão que possa tomar, e algumas que ele vai ter de tomar rapidamente assim que assumir a presidência, qualquer decisão que possa ter de tomar nos primeiros tempos. Portanto, será difícil
António José Seguro garantir essa unanimidade por muito tempo. O que levanta para o próprio António José Seguro um problema, porque todas as primeiras presidências, ou os primeiros mandatos dos presidentes, são sempre mandatos bastante mais calmos, apaziguadores, de boas relações com o governo em causa, porque o presidente está a pensar que durante esses 5 anos vai ter de trabalhar para a sua reeleição. E foi isso com todos os presidentes. Ou com quase todos. Sim, com Cavaco ali ao 3º ano, a coisa com Sócrates já não estava nada boa. Mas com Sócrates já ninguém estava bom ao fim do 3º ano, não era só, era só Cavaco. Durou 3 anos. Durou 3 anos. Mas a verdade é que Seguro, e quando olhamos para aquilo que é António José Seguro e o que ele representa, ele fará sempre um papel de alguma facilidade de lidar com o governo, o que para Montenegro serão sempre boas notícias. Mas qual é o grau com que esta coabitação irá funcionar será sempre um desafio para Seguro, exatamente devido à grande onda que neste momento existe de apoio. Portanto, respondendo à tua pergunta, é um problema para António José Seguro. Mas não é... mas para o Governo e para qualquer que seja a votação que Seguro tenha no final, para o Governo são pelo menos durante os próximos anos, enquanto este Governo durar, e se durar até ao final da legislatura, nos próximos 3 anos, serão sempre boas notícias para Montenegro a eleição de António José Seguro. Eu quero colocar a mesma questão ao Vítor Matos, mas quero alterar um bocadinho o padrão. Porque eu perguntei sobre António José Seguro e se estes apoios, sobretudo à direita, o condicionam ou não. Mas acho que é importante olhar para este lado do governo também. Ou seja, Luís Montenegro vou traduzir, pode permanecer equidistante entre Chega e Partido Socialista depois de uma eleição que acaba numa reta final com António José Seguro a recolher o apoio quase unânime dos partidos políticos. Contra André Ventura, que lá está. Bom, não acho que a posição de Luís Montenegro depois da eleição presidencial se possa definir como equidistante, porque se Ventura vai estar outra vez no seu papel de líder da oposição, que aliás é a mesma posição que ele tem enquanto candidato presidencial, portanto isso não muda. E em relação ao Presidente da República, eu acho que, no fundo, se formos analisar as coisas, até a melhor opção que ele tem é ter é ter António José Seguro como Presidente. Eu até digo, não vou dizer até mais do que Marcos Mendes, porque não estou na cabeça dele, porque o ter os ovos todos no mesmo cesto depois podia prejudicá-lo em eleições futuras, se o Presidente fosse muito afim e protetor do Governo. Sim, ter um Presidente bastante moderado, de uma área socialista, mas que não tem nada a ver, quer dizer, não é um Presidente ou um político marcado doutrinariamente de forma crítica que pudesse pôr em causa, enfim, as relações políticas. Portanto, eu acho que Luís Montenegro não me parece com certeza que vai no dia seguinte fazer promessas de cooperação institucional, lealdade, não sei o que, com o Presidente. Essas promessas não... Vamos lá ver, vou tentar traduzir isto e depois alargo aqui a Eunice. Mas depois isso tem o reverso da medalha com o André Ventura, mas diz... Ia perguntar-te, António José Seguro tem um posicionamento político, não é? Tem, por exemplo, definida uma prioridade, que é da saúde. Sim. Para Montenegro, colaborar com o Seguro significa colaborar mais com o Partido Socialista e deixar mais à parte o Chega? Primeiro, a parte do Chega. Portanto, se perguntaste-me se ele era equidistante. Aqui a questão é mais... A questão mais importante aqui, neste contexto, é mais a relação que ele vai ter com André Ventura a seguir à eleição, do que a relação que ele vai ter com o Presidente, que, independentemente da prioridade de ser a saúde, não vai querer hostilizar, ou quer dizer, não vai querer entrar com os pés, se quisermos pôr a coisa de uma maneira mais popular. E, portanto, nem sequer é hostil, não é? E, portanto, ele vai ter que gerir a relação com o André Ventura, que vai acabar esta eleição com... Quer dizer, na melhor dizer, vamos pôr isto em 30%, ou em 35%, ou o que for. Ele vai dizer que lidera a direita e que tem... E se ele tiver, porventura,
mais votos, mais um voto popular, ou mais 1% que ele depois faz um número de ilusionismo e dizer que tem mais legitimidade que a AD, ele, André Ventura, nem sequer o Chega, eu tenho mais legitimidade do que o Chateiro a governar, ele a seguir, quer dizer, vai fazer o quê? Vai aprovar o orçamento? Ele vai pedir uma coligação? Ele vai pedir para integrar o governo? Ele começou a fazer isso ao Expresso. Ele vai começar, essa questão, ele vai começar a criar problemas sérios de legitimidade política à AD e vai tentar empurrá-los para o PS. Se a AD chega ou chega, tem um problema. Não estás a apontar para mim, se a AD chega ou chega. Desculpa, é só para clarificar. É que por cima estamos a ser observados. Não, eu não me sinto visado. Tu é que estavas a apontar para mim. Ou se vai chegar a ter o apoio do PS, dando ao André Ventura a voz a nós é que somos a direita, nós é que representamos, são os socialistas e o sistema. São todos socialistas e o sistema e são todos iguais. Portanto, o André Ventura está sempre numa posição win-win. Sempre. Mesmo quando as coisas teoricamente correm mal. E, portanto, ele vai sair daqui nessa posição... ou seja, esta segunda volta para ele são a segunda volta das legislativas ou a primeira volta das próximas legislativas. E, portanto, a gestão, a neutralidade do Luís Montenegro, de certa forma, na relação com o Presidente, ele beneficia, podemos dizer, há aqui uma questão moral de estar a tratar o Seguro e o Ventura da mesma maneira, mas ele, de certa forma, beneficia o António José Seguro porque torna-o mais livre. Porque é diferente o António José Seguro fazer campanha sem ser apoiado pelo partido do governo. Tanto que ele sente a necessidade mesmo com os apoios de direita. Bom, calma aí, mas eu sou livre, atenção. Se ele tivesse esse apoio do governo, isso ia constrangê-lo mais. De certa forma, isto acaba por também o beneficiar e até nas futuras relações com o governo. Eu, enquanto não estou completamente satisfeito com uma resposta, vou complexificando as perguntas. Bem, então, Eunice, se Luís Montenegro decidiu não apoiar ninguém, provavelmente terá eleito um Presidente da República que é, para todos os efeitos, ex-líder do Partido Socialista, e tem à sua direita um partido em crescendo, que é o Chega, com um líder particularmente vocal. A pergunta é se, uma vez tomando posse António José Seguro, Luís Montenegro consegue manter um pé em cada lado do espectro político. Ele vai tentar, porque é essa a estratégia deste governo desde o início, não é? Que é negociar ora à esquerda, ora à direita, conforme der mais jeito e conforme quem estiver mais próximo. Nós no Expresso da passada sexta-feira tínhamos pelo menos 2 textos que explicavam um bocadinho essa estratégia e a forma como esta eleição está a ser vista do lado de dentro do governo e do PSD. E se por um lado o governo acha que não terá grandes problemas a lidar com António José Seguro na presidência, por outro lado há preocupação em vários setores do governo e do PSD sobre o efeito Ventura a seguir a estas presidenciais, pela tal história que o Vítor estava a dizer, de André Ventura se reclamar líder da direita e... A Teresa Nogueira Pinto acabou de nos explicar no Expresso da Manhã qual será o papel. Não é? Ok, se todos vão estar em conjunto, André Ventura será claramente o líder da oposição. Eu acho que o Vítor usava a expressão win-win. Eu gosto de dizer que André Ventura de tudo faz croquetes, e croquetes às vezes são uma coisa bastante boa até. O que André Ventura já está a fazer em campanha de todos estes apoios a concentrarem-se em António José Seguro é isso, é fazer croquetes. Serve o discurso dele de esta eleição é do povo contra as elites. Isto serve também o discurso de são todos iguais, os que têm estado no poder nos últimos 50 anos juntam-se todos agora para eleger António José Seguro. E qualquer que seja a percentagem que André Ventura tenha na segunda volta, vai permitir-lhe
ter ainda mais força. Nós fizemos uma comissão política aqui há 2 semanas que o título era Seguro vai ganhar, Ventura já ganhou, e eu acho que é de facto isto que já estamos a assistir, e desse ponto de vista eu acho que Luís Montenegro terá a vida mais dificultada ainda a seguir às presidenciais no que toca a negociar, e a negociar olhando só para as coisas mais próximas que aí vêm, são a legislação laboral, é a alteração à lei da nacionalidade, que ficou pendente, e depois todo o lado da saúde, que não é exatamente uma negociação, mas que tem também diplomas pendentes. E, portanto, se Luís Montenegro, a dada altura, achou que podia contar com o Chega para a legislação laboral, já percebeu que não pode contar da forma com que julgou contar. Se Luís Montenegro acha que continua a ser possível fazer uma conversa sobre saúde de isto o problema são as percepções, portanto as percepções servem para a segurança, mas não servem para a saúde, eu acho que António José Seguro, que todos salientam ser moderado, ter opiniões pouco assertivas, vai querer ter alguma marca. E ao eleger a saúde como prioridade, vai, pelo menos ao nível da intervenção pública, marcar o compasso dos problemas no setor da saúde, e vai ter intervenção pública a exigir ou a condicionar. Ele usou uma expressão na sua primeira saída, depois da primeira volta, que foi a Centros de Saúde ali em Odivelas, usou uma expressão que era: não quer pressionar muito, mas espero alterações, quer na saúde, quer na legislação laboral, e eu acho que a intervenção dele vai ser muito nesse sentido. Obrigado. João Silvestre, tu és o economista na mesa, ou um dos, vá lá, o João Vieira para também preencher o requisito. Ajuda-me a ler o cálculo das probabilidades sobre o país que se avizinha, não é? Nós vamos ter um presidente diferente. A verdade seja dita, Marcelo, neste último ano tem cumprido em mínimos o seu papel, muito menos interventivo do que já foi, mas temos desafios grandes. Primeiro cálculo de probabilidades, tu vês que com estes resultados que se afiguram a probabilidade de eleições antecipadas tenha diminuído ou não, e depois para onde é que vês o país a circular, não é? O governo, sobretudo. Bem, obrigado pela confiança na minha capacidade de previsão. Eu não consigo fazer esses cálculos. Consigo só dizer uma coisa, pegando naquele número que o João Vieira Pereira trazia do Henrique Oliveira, não é? Que a probabilidade das simulações de Ventura ganhar é 0, qualquer coisa por cento, significa que quem apostar no Polymarket consegue multiplicar por milhares de vezes, caso ele, ou melhor, quem acreditar que Ventura pode ganhar e apostar, sim, tem ali a oportunidade de ganhar milhares de vezes o investimento. Ou então de perder qualquer coisa. Ou perder tudo o que lá meter, exatamente, que é o mais provável. Sobre isso tu me dizes, eu consigo perceber, obviamente, a questão tática de Luís Montenegro, mas acho engraçado, quer dizer, do ponto de vista formal, o Parlamento vai ficar igual, o número de deputados é o mesmo, naturalmente, mas há valor potencial crescente. Exato, e há aquilo um bocado como no futebol, não é? Uma equipa está a ganhar 2-0, o adversário começa a melhorar o jogo, marca um gol, fica 2-1. E nós percebemos que aquela equipa que está a perder é mais provável de empatar do que a outra conseguir ganhar. E aquilo, quer dizer, o Luís Montenegro pode dizer o que ele quiser do ponto de vista da percepção, mas na verdade ele é a primeira pessoa a perceber que vai entrar no Parlamento a partir de agora, caso o Seguro vença, é aquilo que é o mais provável, enfraquecido face àquilo que era antes. Seja porque tem de um lado André Ventura que ganhou, seja tem do outro lado o PS que tem um candidato que, embora não gostasse muito dele, na verdade acabou por apoiar e que passa a ser presidente e que passa a ter uma relação umbilical ou direta a Belém. Portanto, a questão é saber se a probabilidade do governo chegar ao fim diminui ou aumenta com exato, eu cheguei a essa parte aí. Exato. Agora, o que é que me parece? Acho que o comportamento do PS será eventualmente diferente, precisamente porque tem este reforço de confiança e de motivação, vá lá. O do André Ventura será igual, que é sempre errático, porque uma coisa errática é sempre igual, e portanto apoiará o governo naquilo em que acha que sai a ganhar e não apoiará naquilo em que sai a perder. Mas não tem grande fé, por exemplo, na questão da saúde. Ou melhor, desculpa, na questão da lei laboral, não tem grande fé que o Ventura possa apoiar, aliás, eu nisso estava a dizer isso, a menos que seja qualquer coisa que possa ter vantagem de causa e que faça. Sobre a probabilidade de chegar ao fim, que é um exercício muito mais complexo, portanto, e felizmente, espero eu, nós não vamos estar aqui daqui a uns anos a cobrar esta previsão. Eu diria que provavelmente
tendo em conta aquilo que é o equilíbrio tripartido que existe, provavelmente a probabilidade de chegar ao fim é quase a mesma. Não muda muito. Coisa diferente é perceber se a política do governo e aquilo que vai sendo aprovado no Parlamento é igual ou é diferente. E provavelmente será diferente. Não sei exatamente para quê. Acho que, por exemplo, a questão da saúde é da maior importância, todos compreendemos isso. Mas, na verdade, quando olhamos para a saúde, aquilo que é preciso fazer é de tal forma estrutural que implica algum esforço imediato, alguma dedicação, algum sacrifício até com algum impacto no imediato, para ter ganhos a médio e longo prazo. E este contexto político não permite sequer pensar a médio e longo prazo. O longo prazo, neste contexto, é amanhã de manhã. E, portanto, todos os partidos vão estar nesse sentido, parece mais ou menos igual. Sobre a questão de Parlamento, só voltando um bocadinho atrás, sobre a parte tática, eu percebo, do ponto de vista tático, a posição de Montenegro, ou seja, não apoiar ninguém. Só que eu acho que, em geral, os políticos, os economistas têm o mesmo problema, que é olham para as pessoas como se as pessoas fossem todas altamente sofisticadas. Como se o consumidor, quando vai decidir qualquer coisa no supermercado, tivesse um modelo matemático na cabeça para perceber se é melhor. Nem é só ser racional, é mais que isso. Tem uma capacidade de sofisticação e de pensamento que lhe permita fazer grandes considerações económicas numa decisão simples como beber um café ou beber um copo de água. E na verdade isso não funciona assim. Não funciona assim para as pessoas no supermercado, mesmo que elas sejam economistas ou sejam financeiros. E não funciona assim na política, é muito mais simples do que isso. Funciona assim na cabeça dos pensadores e dos ideólogos, mas não na cabeça das pessoas simples, das pessoas normais. Quando vão votar, fazem escolhas muito mais básicas do que isso. E portanto, a tática que aqui parece óbvia, na verdade eu acho que até ou na melhor das hipóteses para Montenegro é inútil. Na pior das hipóteses vai prejudicá-lo. Porque ele podia ter algum ganho de causa, que é, se ele tivesse com o seguro, ao menos ganhava no dia 8. Quer dizer, pronto, pelo menos ganhava na segunda volta. João, tu percebes a neutralidade ou à luz do que, por exemplo, o André Ventura disse na entrevista ao Expresso na semana passada, que era que este crescimento do Chega já exigia que lhe fosse atribuído um outro acesso ao poder, digamos assim. Achas que isto acaba por colocar Montenegro numa posição mais frágil? Eu acho que o Luís Montenegro cometeu um erro na noite das eleições da primeira volta, rapidamente dizer que não apoiava ninguém. Ele poderia, não sei se foi um erro tático, ele devia ter esperado, devia ter dito: calma, eu vou analisar dentro do partido. Curiosamente, eu ouvi Coutinho de Figueiredo esta terça-feira dizer num canal da concorrência que, passado estes dias todos, que um candidato deixava o país parado e outro a andar para trás e que entre os dois preferia o país parado. Arranjou um bom modelo de... Certo, uma espécie de modelo económico. Foi inteligente da sua posição. Foi. Mas Luís Montenegro não fez isso, quis antecipar, de modo a tentar proteger-se e sair desta discussão, e eu acho que foi um erro, porque se ele tivesse tomado a decisão hoje, eu acho que a decisão seria diferente pela onda de movimento que existe atrás de seguro neste momento. Mas eu acho, eu não queria... assim, nós já passámos aqui neste podcast, o primeiro podcast, a falar sobre André Ventura. E nós estamos aqui todo o tempo a andar a falar sobre André Ventura. É por isso que André Ventura... É por isso que André Ventura já ganhou, não é? Não só por ter passado à segunda volta, mas por nós também passarmos o dia a falar sobre ele. Eu acho que nós devíamos estar também a falar sobre o Partido Socialista, porque reparem, o Partido Socialista vem de duas derrotas gigantes. É verdade, ganhou as europeias, mas perdeu as legislativas e perdeu as autárquicas, especialmente as câmaras as principais câmaras, com uma derrota grande também nas autárquicas. E de repente o Partido Socialista e José Luís Carneiro sai vitorioso, ou vai sair vitorioso numas presidenciais, em que vai eleger, se calhar não o socialista que muitos gostavam para estar em Belém, mas vai eleger um socialista para Belém. E o que é que o Partido Socialista vai fazer com esta vitória é que eu gostava de saber. O que é que vai acontecer ao Partido Socialista com esta vitória? O que é que eles vão fazer no Parlamento? Eu acho que José Luís Carneiro no sábado deu a indicação do que é que vai fazer, que é continuar a sua estratégia de se mostrar disponível para grandes acordos com o PSD e com o Governo, aos quais não tem tido resposta. Pronto, mas atenção, mas até que ponto é que isto pode... É com resultado
enorme de seguro pode levar o Partido Socialista a pensar, bem, a crise já passou, nós estamos a conseguir superar a crise, se calhar já começamos a cheirar a oportunidade de irmos para eleições mais rapidamente do que aquilo que se pensava. Não Atenção, parece que eu seja acho isso que a mim também não me as indicações que o PS vai Nisso, mas a questão é, a verdade é que muda muita coisa a Montenegro, é verdade que amanhã, o resto da legislatura não vai ser igual depois deste resultado, mas também muda muita coisa dentro do Partido Socialista. E tentar perceber aquilo porque eu acho que é fundamental, se André Ventura quiser deitar abaixo o governo, não consegue. Só consegue se o PS. Mas o PS não vai votar ao lado. Isso também me parece. Não vai votar ao lado. Mas se o Partido Socialista quiser deitar abaixo o governo, se calhar consegue. E essa que é a grande diferença. Mas eu gostava de perceber mais, e nós passarmos mais tempo a discutir, qual é o papel que o Partido Socialista vai ter. Acho que no sábado foram dadas indicações sobre qual será o posicionamento do PS nos próximos tempos. Acho que vai continuar a insistir em ser um fator de consensos, os tais consensos para os quais não tem tido resposta, e que se calhar o que vai mudar é a necessidade de Montenegro dar mais respostas ao PS do que aquelas que tem dado. Não me parece. Isso é bom ou é mau? É que se calhar até não me parece pode ser que positivo. o PS possa para já pensar, como tu dizias, que a crise passou. Eu acho que pelo menos boa parte do PS tem noção de que a crise não passou e de que precisa mais tempo até ir de novo a eleições. Sim, se fizerem uma análise lúcida, percebem que a vitória nas eleições tem... Quer dizer, isto não é a mesma coisa se fosse outro adversário. Quer dizer, isto tem que ter noção da realidade. Mas 3 pontos são 3 pontos. E outra coisa, o momento decisivo aqui este ano vai ser do Orçamento de Estado. O posicionamento do PS é mais de, ok, vamos fazer acordos, estamos disponíveis, não sei o quê. O Governo dará condições ao PS para o PS poder deixar passar o orçamento como fez desta vez? O Governo estará em condições de passar o orçamento depois de fazer uma lei nova de base da saúde e depois de fazer as leis laborais e depois... Vítor, essa será a grande preocupação de seguro assim que for Presidente. E o André Ventura cheira-lhe a sangue, se ele cheira a sangue... Mas sozinho não faz nada. Está bem, mas pode pôr o PS numa situação, o PS pode sentir que tem ou não tem condições para aprovar o orçamento. E se o orçamento chumbar, aí o Presidente passa a ter outra vez um papel muito relevante, que é, não vai forçosamente o Governo abaixo, e pode ir, pode não ir, e portanto, só houve uma vez que um orçamento chumbou, e dessa vez houve eleições. Não é obrigatório que aconteça a mesma coisa. E Marcelo foi muito criticado por isso. O Governo, na altura, eu penso que não tinha condições nenhumas para manter a legislatura. Agora, terá ou não, o Governo governa como se tivesse maioria absoluta. É que há aqui uma coisa diferente. O poder, um balanço enorme para o Poder Executivo. O Governo tem governado como se tivesse maioria absoluta. Eu aposto um jantar contigo como... Eu tenho perdido. Eu não posso. Já estou a dever 4 jantares porque disse que o seguro não passava a segunda volta. Shame on me. Não percebo nada disto. Este meu lugar está muito mal ocupado por uma pessoa que não percebe nada do que está aqui a dizer. Political Junkies, deixem-me ter mais um condimento. Há aqui uma coisa, deixa-me só dizer uma coisa de Political Junkie. Eu tenho uma secção que em 2 anos, não chega a 2 anos, teve 5 eleições. E eu não sei como é que vou gerir uma secção de política sem eleições. Sem eleições. Mas isso é o que eu acho que o André Ventura está a pensar. Não é só tu. Começamos a ficar com... Enfim, temos alguns pontos de aproximação. Eu acabei a campanha e fui direto para o hospital. Deixa-me introduzir mais um elemento para dificultar esta cenarização toda, que o Marcelo em casa adoraria estar a ouvir. João Silvestre, que estavas mais reservado. Coutinho Figueiredo saiu desta campanha anunciando a criação de um movimento político que chamou gentilmente 2031 ou 2031, se preferires. Portugal em frente. Deixando completamente em aberto para que servirá esse exercício. Percebe-se é que não é alguma coisa que vai caber dentro da iniciativa liberal, mas fora da iniciativa liberal. Isto do ponto de vista não só da IEL, mas sobretudo, lá está, uma vez mais, do Governo. O que é que tu achas que pode querer dizer? Vês que um novo movimento que possa transformar-se em partido, possa recriar de certa forma a direita? É essa discussão que se parece ir fazendo.
Eu tinha algumas dúvidas sobre isso. Nós já vimos no passado candidatos que tentaram converter votos que tiveram em coisas desse tipo e normalmente não correu muito bem. Agora, há um lado interessante nisso, que é, na verdade, nós temos estado a falar quase sempre aqui, e em geral tem-se falado como se Montenegro e a IAD fossem a mesma coisa, não são? A AD é o partido, ou os partidos, e o Montenegro é o líder, não é? E o primeiro-ministro. E pode haver aqui uma dissociação entre os eleitores e Montenegro e não os eleitores e a AD. E o que me parece aqui é que todos os candidatos desta eleição estão a tentar reclamar por si uma fatia do que já tinham e de uma fatia da AD também. Neste caso, o que no fundo o Coutinho Figueiredo está a querer fazer é: eu sou mais do que a IEL, tenho aqui um conjunto de votos que é muito maior até do que eu provavelmente sonharia ter quando iniciou a corrida, e portanto quer tentar cristalizar isto de alguma maneira, mas ele está a tirar votos no fundo, ou foi buscar votos a uma área que é a área do governo. Eu acho que a questão aqui é de usar como sinónimo os partidos do governo e o governo não é necessariamente a mesma coisa. Porque pode alguém achar dentro da área do governo que se calhar com o outro líder aquilo havia uma agregação que impediria esta fuga de votos para os vários concorrentes. Mas não sei, mas se tivesse que apostar, diria que é improvável que nasça aqui. Não, o movimento pode sempre ser criado, não é? Mas que tenha assim um grande sucesso, mas pode estar errado. E aí, pronto, estou com o Vitor nos jantares perdidos, não é? Deixa-me dar aqui uma nota histórica. O Domingos Amaral lembrou ontem na SIC Notícias e o João Pedro Henriques lembrou-me ontem na redação. Não é a primeira vez que candidatos presidenciais acham que têm de criar alguma coisa para guardar os seus votos. Tu achas que o Coutinho só quer guardar os seus votos? Freitas do Amaral criou uma fundação, Manel Alegre criou um movimento para o seu 1 milhão de votos, como ele dizia na altura, eram ainda mais e correu mal na altura, Coutinho, não é? Figueiredo, e deram em nada. Não sei. Nenhum desses era à altura líder ou potencial líder de um movimento político real, não é? Partido político real. E eles achariam que tinham essa potencialidade, tal como a Coutinho acha que tem essa potencialidade. A Manuela já não tinha bem dado para isso. Importância. Eu acho que a questão do movimento de Coutinho Figueiredo deve ser lido à luz de todo o centro-direita e de tudo o que está a passar no centro-direita, que, como Bernardo Blanco dizia também um dia destes, que precisa de um novo líder e que Coutinho eventualmente acha que pode ser esse novo líder porque acha que Montenegro não serve. A tal dissociação entre Montenegro e o eleitorado que pode acontecer, que o João estava a falar. Eu acho que todo o centro-direita precisa aqui de fazer uma reflexão e tentar encontrar o seu espaço, que por agora não está a encontrar. Nem os partidos fazem reflexões, quanto mais o centro-direita todo. Sim, quer dizer, o segredo do movimento está na palavra. Movimento. Quer dizer, ou se move ou não se move. Está quer dizer, um movimento. E no slogan, que é Portugal em frente, a fazer lembrar o pessoal para a frente de Portugal. à frente do Passos Ou isso, eu acho que fiquei sem som. Não, quer dizer, o movimento, ou bem que aquilo tem movimento, tem adesão à realidade e tem tração, ou bem que não serve para nada, como se sabe, não é? Se tem um projeto de partido por trás, quer dizer, eu acho que há aqui uma tentação que me parece bastante racional, que é, se o Coutinho de Figueiredo, com o voto que teve individual, que é só dele, não é de mais ninguém, independentemente dos fatores, na eleição presidencial, se ele quer fazer uma espécie de IEL personalizada, uma espécie de Chega ou de Livre, que têm os votos que têm por causa dos líderes, não é por causa do que representa o partido, aí acho que vai a destempo, não é? Porque criar mais um partido à direita ali, aquilo que a fracionar ainda mais, a acabar com a iniciativa liberal, que de certa forma tem tido algum sucesso, mas depois cada pessoa da iniciativa liberal é um partido diferente, porque são liberais, são individualistas, cada um é um bocado do CDS, também era um bocado assim. Eu só queria interromper, atenção, porque isto é uma fusão entre Money e a Comissão Política. Nós somos os política, como sempre. Eles são os económicos, já são. A política, como sempre, está a tentar tomar conta da economia. Mas o mundo e a história prova que é a economia que manda na política, não a política que manda na economia. É sempre assim. É sempre assim. A economia acaba por influenciar. E nós não estamos a avaliar uma coisa porque, de repente, reparem, quando nós recuamos a 2009, 2010, 2011, era tudo economia, só se falava de economia, e como a economia
decretava aquilo que se fazia na política, de repente isso parece ter morrido. E por boas razões. É que nós olhamos para o que se passa na economia hoje em dia e Portugal está bem e recomenda-se. Não é só porque o Economist faz lá uma espécie de um ranking e nos coloca bem, ou em primeiro lugar, que as coisas estão bem. Já estavam bem, e estão bem porque nós temos um desemprego muito baixo e que vai continuar baixo, nós temos uma economia a crescer e que vai continuar a crescer, temos uma inflação que está controlada e deverá continuar controlada, temos juros relativamente baixos e que deverão continuar, e agora até temos o preço do ouro a subir, com as reservas do Banco de Portugal a ser, se calhar, cobiçadas por muita gente. Mas a verdade é que este ponto é extremamente importante para nós percebermos o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Se não houver neste mundo completamente em ebulição, que está em completa ebulição e com uma grande incógnita em frente, mas que a julgar... É preciso não esquecer isso, esse quadro internacional. Um quadro internacional é extremamente complicado, mas... Donald Trump já mostrou muito que a parte da economia e como mexe a economia, como mexe especialmente a Bolsa, faz com que influencia até em demasia a sua política, mas nesta ebulição, se não houver assim uma grande hecatombe e não entrarmos todos numa guerra mais alargada, etc., a verdade é que a economia continua a crescer bem. Enquanto a economia continuar bem, Luís Montenegro vai pairar sobre isto como ninguém. E esse ponto vai ser crucial para perceber exatamente a evolução do que vai acontecer nos próximos tempos. É um ótimo ponto para fechar esta Comissão Política, porque o tempo se vai aproximando do fim. É hora, claro, do que não nos sai, não vos sai da cabeça. João Vieira Pereira, começo por ti. Duas coisas muito rapidamente. Uma mais a brincar, outra menos. A mais a brincar, não me sai da cabeça ainda a vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain. Peço imensa desculpa. Mas continua, eu acho que não vai sair da cabeça durante muitos meses. Pronto, ainda temos a Champions League agora amanhã já. Esperemos que eu volte a correr bem. Mas mesmo que não corra bem, aquela vitória não me sai da cabeça. Mais a sério. Não me sai da cabeça também algo que não é novo, pelo menos toda a gente já sabe, mas eu acho que é preciso puxar dos galões quando assim o merece, não é só ao Sporting, mas também neste caso é uma entidade completamente diferente que é a Polícia Judiciária. A operação que deteve mais de 30 elementos do grupo 1143 é de louvar a capacidade da Polícia Judiciária de atempadamente parar este tipo de grupos, que está atento, está e atua. Faz-nos todos sentir um pouco mais confiantes. Uma polícia judiciária que já era muito, que já tinha muito bom nome e que era muito bem referenciada a nível mundial, mas realmente é bom saber que nos sentimos todos um pouco mais seguros quando temos polícia que funciona e que funciona nestas alturas. É até bastante corajosa, devo dizer. João Silvestre. Bem, eu vou pegando naquilo que o João estava aqui a falar da economia, que se tudo correr bem, há um ponto que para mim parece de maior importância este ano, que é de maior importância em primeiro lugar para os Estados Unidos, mas que é para o mundo inteiro, que é a questão da substituição do Presidente da Fed. Deve ser conhecido em breve. Já houve sinais num determinado sentido, entretanto parece que já não vai para aquelas opções mais radicais que Donald Trump tinha, mas parece-me uma questão de pormenor, mas o Presidente da Fed e a independência da Fed é o que garante o valor do dólar, as taxas de juros americanas e, por sua vez, tudo o que vem no sistema financeiro atrás. Aliás, o próprio João falava aqui da subida do ouro, também é isso, ou seja, destruir o sistema financeiro internacional também era só o que nos faltava depois de várias outras coisas que já aconteceram e, portanto, embora não tenha assim uma fé muito extraordinária na qualidade da escolha, aquilo que se tem falado não será provavelmente tão mau como se pensou inicialmente. E, portanto, eu ficaria expectante. O mandato do atual Presidente só cabe em maio, mas saberemos numa destas semanas o que é o próximo e não me sai da cabeça até lá. E depois de saber, vamos ver se sai da cabeça ou não. Portanto, tu alinhas com aquela ala da Wall Street que diz que Trump always chickens out. Mas apesar de tudo é Wall Street que põe algum controlo em algumas opções mais extremistas. Porventura, mais do que o próprio Trump ou os critérios morais. Vítor Matos, o que não te sai da cabeça? Parece-me óbvio, não é? Quer dizer, há aqui uma circunstância, nós depois temos sempre esta coisa, às vezes, de falar coisas um bocado mais pessoais no fim da Comissão Política. Quer dizer, eu tive... Espantamos quando as pessoas sabem da nossa vida. Sim, é verdade. Não, o sinal de que as campanhas eleitorais fazem mal à saúde foi que eu acabei de escrever o meu último texto à 00:30 de domingo e às 3:30 estava nas urgências com 38 de febre. Fiquei internado, Santa Maria, e fiquei internado até ontem ao fim da tarde.
E portanto, ao fim de 15 dias, a trabalhar 16 horas por dia em stress, isso é normal, a comer carne assada e Moamba ou buqueca? Não, foi carne assada ao longo do dia. Mas quando chegámos aqui, comemos feijoada um dia, no outro dia foi aquele do cabo-verdiano, daquele prato tipo Cachupa. A cachupa do Isaltina que deu cabo de mim. Mas olha, só prova que estás ótimo, que aguentas umas eleições. Não, mas agora mais sério. E então, quer dizer, nada como uma experiência imersiva no SNS. E o que é que aconteceu? Quer dizer, verifiquei que as pessoas são extraordinárias, não é? A dedicação, a maneira como trabalham, isso aí é incrível, fiquei muito bem impressionado. Eu já há muitos anos que não era internado, estive internado aqui há 20 anos, assim, com algum tempo, portanto tenho aqui um fator de comparação. Agora, a desorganização total. E quem manda é a burocracia. E porquê? Atalhando aqui razões, passando a parte das urgências que são um desastre. Eu passo para a enfermaria e já tive a sorte de estar lúcido e de ser uma pessoa diferenciada. Porque eu tenho uma doença, me interessa, uma doença autoimune, faço uma medicação crónica, triplicaram a minha medicação. Eu repeti 4 vezes a 4 médicos diferentes a minha medicação. Sabe, homem, não sei, não há outra coisa que eu sei, é a medicação de cor. Triplicaram-me os medicamentos, aquilo seria um desastre. Se eu ou não soubesse o que estava. São pessoas que não têm confiança e confiam nos médicos, ou se não tivesse em condições para. Estivesse lúcido, vá. E outra questão foi, eu tive 4 dias internados por uma questão burocrática. Eu estou bem para sair do ponto de vista médico desde quinta-feira à noite, sexta-feira. Sexta-feira as minhas análises estão perfeitas, não há sinal de infecção, mas é preciso esperar por um ataque. O ataque foi marcado para sexta, nunca percebi porque é que foi marcada para segunda, desmarcada para segunda. Eu tenho que ficar internado à espera de ataque. Eu tenho a resposta, descobriram que eras alentejano. Desculpa lá. Não, pá, vamos lá. Quer dizer, há ali um problema que eu percebi, que é um problema burocrático, que é, não podem mandar um doente embora porque está no internato, porque se fosse pela ambulatório estava 2 meses à espera do exame. E portanto eu tive 4 dias fechado no hospital, a gastar dinheiro, ou assim, aquilo é caro. Eu fui ver as médias, quanto é que custava por dia Epá, por uma questão burocrática. Não foi por uma decisão clínica. Foi por uma decisão burocrática. Eu estive lá a fazer o exame na mesma e pronto, isso não me sai da cabeça e pronto, olha isso. Estás bem. É o que é o que interessa. É o que pode. Não, e depois para mim fiz assim, bom, é melhor estar aqui preso porque estou bem de saúde ou ficar cá todo doente. Mas isto já é estar a fazer... Eunice Lourenço, e a ti o que não sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça um episódio hoje de manhã. Eu vinha a conduzir, a parte dos nossos ouvintes sabe que eu conduzo muito, não é? 75 km para cada lado, cada dia, e vinha a ouvir, tenho um sistema no carro, como muitos provavelmente têm, que me permite ouvir as mensagens do WhatsApp. E vinha com o Waze ligado ao mesmo tempo. E estava a ouvir mensagens no grupo, como há vários grupos nesta altura, os grupos das campanhas. Vinha a ouvir as mensagens no grupo da campanha de António José Seguro, onde estão editores de política, os jornalistas que acompanham a campanha e os assessores de imprensa da campanha. Portanto, alguém mandou uma mensagem com uma coisa de agenda e, ao mesmo tempo, o Waze avisa-me de um sentido. E a Siri ouve o Waze como uma resposta à mensagem na campanha de António José Seguro. E, portanto, eu partilho na campanha de António José Seguro uma mensagem que dizia: mantenha à esquerda. Que é uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Capaz de fazer. Como eu ainda conduzi mais um bocado, só daí a uns 10, 15 minutos é que eu parei. E então, com o tempo, expliquei lá, isto foi a minha Siri, sem qualquer interpretação política, por favor. Obrigado, Eunice Lourenço, por este bom momento. E assim, o que é que não te sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça um artigo
que eu vou recomendar ao Vítor Matos, que esteve no hospital, mas provavelmente não leu, do Yanan Ganesh no Financial Times. Quem ouve a Comissão Política sabe que eu sou fascinado pelo Yanan Ganesh, acho se não o melhor cronista do FT, um dos melhores. Li que eu tive tempo para ler tudo. Ele chama-se, leste, A Liberal in Illiberal Times, e é provavelmente a coisa mais otimista que eu li nos últimos anos. Ele diz, eu sei, o mundo está de cócoras, estamos todos de cabeça perdida, os iliberais estão a tomar conta de tudo, mas a verdade é que no nosso dia-a-dia esse não se sente como eles gostariam que se sentisse. E já agora eu não gosto, estou a fazer uma tradução livre, claro, eu não gosto nada de pertencer ao status quo, e hoje, graças a isto tudo, estou fora do status quo, fico muito feliz por tal. Isso é o que verdadeiramente não me sai da cabeça. Desde sábado que li, pensei que bom, apesar de tudo, podemos respirar fundo e seguir em frente. Também não me sai da cabeça o autoritarismo nos Estados Unidos e a frieza de um ditador chamado Donald Trump. Não há mesmo, na minha opinião, outro nome para lhe atribuir. Por fim, não me sai da cabeça, e perdoa-me o truque, o 4 à Conversa, que é um novo podcast do Expresso dedicado à inteligência artificial, que junta 3 humanos e um chatbot para discutir o impacto real da inteligência artificial no nosso dia-a-dia. O João Miguel Salvador e o Paulo Dimas recebem convidados que usam a IA diariamente e partilham dilemas, histórias e dicas práticas. O primeiro episódio vai ser com o chefe José Avilés, já no início de fevereiro. Por fim, e assim acabo, também não me sai da cabeça a minha filha, que está doente e me obrigará a sair mais cedo do que gostaria do Podfest. Vou então ter com ela, mas deixo-vos, claro, com outros excelentes podcasts do Expresso que por aqui vão ficar. Com os cuidados sonoros do João Martins, Salomé Rita, João Luís Amorim, Gustavo Carvalho e Tomás Delfim, a quem agradeço todo este ano que passou, com a ilustração sempre brilhante dos nossos Carlos Paes e Tiago Pereira Santos. Esta foi mais uma Comissão Política em estado de campanha presidencial. Por hoje é tudo, mas para a semana há mais. Obrigado a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.